Pais, responsáveis, educadores, educadoras, prazer recebê-los para essa noite que traz um tema tão delicado e tão sensível para a gente, né? Queria agradecer a presença da nossa convidada de hoje, Ilana Katz, nossa parceira em vários eventos e mãe de ex-aluno da escola, né? Depois a Débora vai fazer uma apresentação mais formal da Ilana. Nós pretendemos fazer uma reunião, uma apresentação de cerca de 30 minutos, e, em seguida, abrir para perguntas, e para que todos possam fazer perguntas, combinei com o Raul que as perguntas serão feitas por escrito, a gente recebe aqui, tenta agrupar as perguntas por tema, né? Como vocês sabem, o tema da reunião de hoje é a segurança na escola e a sensação de segurança ou a sensação de insegurança diante de aspectos tão graves que nós vivemos no país, né? Em primeiro lugar, gostaria de reiterar a nossa solidariedade às famílias de alunos e educadores vítimas dos atentados bárbaros às escolas. É muito triste ter que lidar com uma situação como essa. A escola é o local onde praticamos a convivência, a tolerância, o respeito, a solidariedade, enfim, é um ambiente para convivência pacífica, é um ambiente para paz. Fiquei muito contente de ouvir pais aqui na recepção, um pouquinho antes do início da reunião, agradecendo e elogiando a nossa iniciativa e falando do aspecto de comunidade do Colégio Santa Cruz. É isso que nós queremos, né? Essa reunião é mais uma ação nesse sentido, de ter colaboração e participação dos pais na nossa comunidade. A intenção dessa reunião não é detalhar as medidas de segurança da escola, até porque essa não seria uma prática segura, detalhar as medidas de segurança, né? Mas vocês vão ver que o foco da reunião é a apresentação da nossa convidada, da Ilana. Queria listar alguns pontos rapidamente, né, do que a escola fez ou está fazendo a respeito da segurança. Desde o início de março, quando nós tivemos assaltos nas imediações, nós implementamos uma ampliação de medidas de segurança externa, com rondas extras e apoio da polícia, né? Nós pedimos um apoio formal da polícia, que tem feito rondas extras na escola. Nas últimas semanas, nós tomamos algumas medidas adicionais, um maior rigor nas portarias, um maior controle na entrada e na saída da escola, uma orientação de toda a equipe de segurança, incluindo inspetores de alunos, uma contratação de equipe terceirizada, reforçando a segurança externa. Além do reforço da segurança externa, um olhar mais atento dos nossos educadores e equipe de vigilantes para o que acontece dentro da escola. Uma contratação de uma consultoria em segurança, nos auxiliando com protocolos para situações de emergência. Santa Cruz é uma escola que permite o acesso de famílias responsáveis. É uma característica da nossa escola ter a presença, e acho muito importante que seja assim, né, ter a presença de familiares e de responsáveis. Nós não pretendemos mudar essa prática. Nosso objetivo é ter um controle mais rigoroso, sem perder o acolhimento que os funcionários têm para cada educador, para cada aluno que ingressa na escola diariamente. Vou passar a palavra para a Débora Vaz, nossa diretora pedagógica, que vai fazer a apresentação da nossa convidada. Bom, boa noite. Acho que o Fábio já citou, mas seria importante agradecer a presença dos que vieram aqui e dos mais de 100, da última vez que eu perguntei. Eu esqueci de comentar, 115 na última... 115 famílias que estão no remoto, participando junto com a gente de um momento que, como o professor Fábio já disse, nos convida, nos convoca a pensar o que nos faz uma comunidade. Esse é um conceito tão presente no Santa Cruz, quando a gente fala, você faz parte da comunidade do Santa Cruz, isso faz com que a gente possa pensar em muitas formas de participar. Essa é uma delas, quando a gente chama esse conceito para um encontro, para a gente poder conversar. Há 4 anos, nós abrimos um congresso do Colégio Santa Cruz, com a assessoria do professor Fernando Almeida,
E nós estudamos muito um texto desse professor da Pontifícia Universidade Católica, e nesse texto ele traz 2 conceitos muito importantes para definir qual é a função da escola na sociedade. E eu quase que decorei esses 2 conceitos, de tão caros e importantes que eles são para a gente. Primeiro, ele chama a escola da maior agência civilizatória da contemporaneidade, ou seja, é na escola que a gente vem para aprender a continuar aquilo que se inicia em muitas das situações na família, sobre o que significa ter uma vida na e em civilização. E ele também chama a gente para a ideia de que na escola a gente vem para nos humanizarmos, ou seja, ela também é uma agência humanizadora. E hoje eu estava lembrando disso e pensando o quanto é importante, num momento como esse, a gente lembrar desse lugar da escola, quando ela parece representar também um lugar de risco, a partir do que se tem ouvido, falado e discutido nos últimos dias e semanas. E aí não dá para falar em comunidade sem lembrar que uma das formas que eu mais gosto de apresentar a Ilana hoje, ela faz parte dessa comunidade. A Ilana também tem vindo até a escola nos ajudar em inúmeras situações nas quais a gente precisa pensar. Hoje, as 2 citaram um texto de um ex-aluno, que, quando a gente fala dele, os olhos dos educadores do ensino médio brilham. E eu li o texto, a Ilana leu o texto, e a gente quer trazer, antes da fala da Ilana, esse ex-aluno para conversar aqui com a gente, que é o Julian Fuchs, que escreveu um texto sobre o que tem acontecido. Leia uma segunda, uma terceira vez, porque nos pareceu perfeito para começar a conversa de hoje. Então, o Júlio, como pai da Tulipa. Minha filha anda preocupada com a finitude. Não a abate nem a entristece, que mais a deixa intrigada. Essa visão que, segundo Borges, desperta o terror e o fascínio do coração humano desde as origens. Na máxima banalidade, Tulipa iniciou suas sondagens empíricas criando uma técnica para que seu pão de queijo nunca termine. Consiste em dividir o que resta a cada nova mordida, de modo que haja sempre um pedaço a mais a ser do pão em novos nacos. E não lhe digo que há quase 3 milênios um filósofo grego postulou um paradoxo parecido. Também não ressalvo que, se aplicada até o limite à lógica do velho grego, o simples ato de comer um pão se torna impossível. Mas rimos juntos quando ela conclui, com algum desânimo, que a técnica é imperfeita, pois os pedaços cada vez mais ínfimos já não trazem nenhum sabor, nenhum prazer, e assim já não podem ser chamados de pão de queijo. Dias depois, ela desiste das experiências gustativas e passa à matemática, dizendo ter uma ideia de como contar os números até o infinito. Eu sei, pai, que o infinito é o único número que não existe, ela diz numa frase que não me lembro de ter dito ou ouvido. Mas ela propõe que nos aproximemos dele juntos, por uma estratégia que envolve boa parte da família. Cabe a mim começar a contar e seguir contando pelo resto dos meus dias. No meu leito de morte, eu digo a ela em que número estou, e ela continua a partir dali até o seu leito de morte, quando passará a contar a sua filha, e a filha a neta, e a neta a bisneta, e assim sucessivamente. Não lhe digo que aqui os limites serão humanos, que alguma geração de certo se recusará a seguir a doutrina e o número estará perdido, ou que um dia não haverá mais humano nenhum e tudo estará perdido. Sinto que não é tempo de alardear apocalipses. Sua última postulação é um pouco mais direta. Fala com mais exatidão sobre seu medo do fim. Uma noite, antes de dormir, talvez para se desviar dos pesadelos que lhe têm sido frequentes, ela diz que já sabe como fazer para viver infinitos anos.
precisa realizar algo de singular e memorável, e, principalmente, ser muito querida. Assim, quando morrer, as pessoas continuarão festejando seu aniversário. E, mesmo ausente, ela não deixará de somar seus anos infinitos. Eu sorrio, tento encorajá-la nesse desafio imenso e, sobretudo, acho bonito que sua ideia de infinitude não inclua a imortalidade, a permanência do seu próprio corpo. Para ela, basta sobreviver em forma alusiva, basta que seja lembrada para que exista. Em tudo isto, eu acreditava ver alguma reverberação da morte de seu avô, que há poucos meses fundou um pequeno vazio na família. Pode ser que não passe disso, dessa perda tão comum que marca os primeiros anos de crianças infinitas e que às vezes custam tanto a ser entendida. Na morte de meu pai, ela pôde ter antevisto a minha morte, e isso talvez tenha lhe antecipado a imagem da sua, em indubitável vertigem. Mas ontem, um colega seu entrou na sala de aula alarmado e esbaforido e anunciou aos que o ouviam a mais triste das notícias, que num dia próximo, um homem armado entrará na escola e atirará contra as crianças. É um menino bom e doce e queria proteger seus colegas do mal que acabava de ouvir, sem saber que assim difundia um boato terrível. Como se há de imaginar, foi grande o alarido, talvez menor entre as crianças do que entre os pais irritados, assustados, impacientes, perdidos. Das acusações passou-se a nostalgia de um tempo em que a infância não comportava tais horrores, em que a escola não percutia esse alarde todo que temos visto. Agora, não sei bem a natureza que tem na minha filha a angústia do fim. Não sei bem o que agora desperta o seu terror, e se o terror poderá romper com o seu fascínio. Sei que devo deixá-la livre para que brinque com o infinito, para que a morte lhe seja vaga e distante, não mais que uma ideia abstrata, por vezes leve, até risível. Mas sei também que o mundo a tenha atingido com sua ficção áspera e com sua realidade terrível, e que nos caberá lidar juntos, com sabedoria máxima, em gerações sucessivas, com as novas expressões dessa angústia infinita. O final desse texto é um convite para a gente. Como é que a gente vai construir essa possibilidade de permitir que os nossos filhos continuem vivendo o medo da finitude, mas mediados por adultos que vão buscar, de alguma forma, construir uma sensação de que é possível continuar simbolizando para esse sentimento de fim. E, para isso, nada melhor do que convidar alguém que ajuda a gente a pensar também sobre isso, como eu disse para vocês. A Ilana, numa apresentação mais formal, é psicanalista e pesquisadora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP, com pós-doutorado em Psicologia Clínica no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e integrante da Rede Nacional de Pesquisa de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. E nossa professora em muitas situações, nossa mediadora, que permite que a gente converse. Então, a Ilana vai fazer uma fala inicial e aí a gente abre para uma boa rodada de perguntas entre nós. Só lembrando para quem chegou agora recentemente, nós vamos fazer as perguntas por escrito. Tá? O Raul está com um folhetinho, com caneta aí para quem quiser trazer as perguntas. E lembrando também que nós temos pessoal que está assistindo em casa, esses infelizmente a gente não consegue receber as perguntas. A nossa ideia é fazer um encontro que vá até às 21 horas, até às 9 da noite. Boa noite. Eu quero agradecer de verdade
a possibilidade de estar aqui com vocês, dentro da escola, dentro do teatro, entre tantos, vários, muitos de nós, de outros, que tem aqui minhas parceiras e meus parceiros de trabalho, tem amigos, tem amigas. Eu quero agradecer a oportunidade de pensar junto de gente que me vale muito na vida, por muitas direções da vida, em muitos lugares que eu ocupo na vida, que me desloca, porque esses encontros aqui sempre me tiram do lugar e, ao mesmo tempo, me abriga. Então, eu queria começar dizendo muito obrigada por esse encontro. E eu agradeço também ao Julian, ex-aluno como meu filho, né, que, na potência da literatura, pôde articular tão bem as dimensões da macro e da micropolítica da nossa vida. Ele contou para a gente como que a angústia da tulipa alimenta e é alimentada pelo discurso social, pelo que nela é de todo mundo. Ele falou dos pais irritados, assustados, impacientes, perdidos. Falou dele, falou de mim. Quem que não se localiza em algum desses termos? Cada um de nós, possivelmente, já experimentou vários desses afetos nos últimos 3 ou 4 dias. E experimentamos algumas outras coisas também. Nas últimas semanas, a gente foi paulatinamente conduzido ao pânico. E eu quero convidar vocês para a gente pensar junto sobre isso. Eu vou fazer uma fala que eu pretendo que ela seja razoavelmente curta, porque a ideia é que a gente possa construir juntos. As tragédias da Vila Sônia e de Blumenau, violências extremas que acontecem na escola, são a expressão do conflito de muitas dimensões que a gente vive como sociedade. A gente pode olhar bem e debater cada um dos elementos que constitui o buraco em que a gente está metido. Mas fazer isso inclui considerar que as ameaças contra as escolas, elas são, como me ensinou o Rinaldo Voltolini, a promoção do conflito. Essa diferença, acho que interessa para a gente entender o que está acontecendo conosco e a gente responder coletivamente a essa captura. A gente precisa muito entender que buraco é esse que a gente veio parar como sociedade, em que a escola, a maior expressão do que a gente pode entender como resposta ao enfrentamento à barbárie, está sendo violada. Está violada, sim, violada como espaço público, violada como espaço de convívio, como o primeiro lugar de possibilidade de constituição da experiência em alteridade. A violência contra a escola é aquela que quer fazer a gente acreditar que, para que a gente esteja seguro, a gente vai precisar desocupar o espaço do comum. A violência contra a escola é o que faz a gente duvidar da condição da escola cumprir a sua função social. E isso não acontece de qualquer jeito. O modo que essa violência está sendo praticada, porque, vamos lá, a ameaça é em si um ato, é um fato, é extremamente violenta, é desordenadora, é desagregadora, e isso é muito assustador. A disseminação das notícias na velocidade das redes sociais não permite sequer que a gente se assuste, não permite que a gente tenha medo, que muitas vezes, né, o medo ele é um afeto que pode ser muito produtivo e muito enlaçador. O efeito é de pânico, e não há afeto mais desagregador do que esse. O pânico faz cada um pensar em salvar para a própria pele, faz cada um pensar em si e nas suas pessoas preferidas. O pânico tira a gente do espaço coletivo, tranca em casa, esvazia o espaço público e fragiliza muito. O efeito no pensamento é não pensar. O efeito no corpo é tremer, curvar, gritar ou silenciar, o que, no fim, dá na mesma, porque nem gritando nem silenciando a gente conversa. O efeito na vida é isolar. Em pane, a gente sai sempre correndo do fogo, gritando, chamando alguém para apagar o incêndio. Cadê o bombeiro? Ele está preparado? Ele vai garantir a minha vida? Ou eu vou sair gritando e correndo e procurando abrigo e distância? A escola está preparada
para proteger os nossos filhos das ameaças? Quem é que pode responder por isso? Como a gente vai poder dizer para os nossos filhos que eles podem vir tranquilos para a escola, que a escola é um lugar seguro? Sim, porque é isso que a gente quer, foi sempre nisso que a gente acreditou, que a escola é um lugar seguro. Eu penso que hoje, porque a gente está aqui junto, a gente tem uma oportunidade de começar a construir uma resposta, aqui, dentro da escola, na escola ocupada. A minha primeira ideia é que, para a gente poder responder sobre a segurança, a gente mude a pergunta do quem para o como. Como a gente vai produzir segurança? A resposta mais comum tem se articulado em duas direções, né? Duas ações. A primeira, que é uma leitura um tanto quanto superficial do que segurança pública quer dizer, que é reduzir a ideia de segurança, a segurança policial e investimento em tecnologia no acesso ao espaço da escola. E a segunda ação tem sido a de colocar um psicólogo dentro da escola para conversar com os alunos como uma ação, digamos assim, preventiva, que eu chego a desconfiar se a aposta está na produção de saúde mental ou em processos investigativos de detecção precoce de riscos de sinais de violência. As duas ações, essas duas que estão, digamos assim, na moda, que tem circulado bastante, essas duas ações, elas contam com procedimentos que são realizados a partir de fora, por um agente formalmente designado para produzir com o trabalho dele a nossa proteção. O problema é que segurança pública é uma coisa muito maior e mais complexa do que segurança policial. Os dados que a gente recolhe das experiências americanas de armar e blindar as escolas contam que a violência cresceu enquanto as escolas ganhavam dispositivos de segurança, suas blindagens. A violência não diminuiu. A segurança tem muito a ver com o público, com a produção de espaço comum e regulado, com força comunitária. A gente sabe disso muito intuitivamente desde a Chapeuzinho Vermelho. Não vai pela estrada deserta. Anda onde tem gente. A gente sabe também das versões mais contemporâneas disso, né? Pega o Uber junto com seus amigos, não fica sozinha na praça. E olha só, talvez a gente nunca tenha tido uma oportunidade tão explícita para pensar como segurança pública tem a ver com a possibilidade de produzir saúde mental. A definição conceitual mais competente de saúde mental que eu conheço é de um pesquisador indiano, ele se chama Vikram Patel, e ele diz que saúde mental é pertencimento. Ocupar, usar, usufruir, fruir no espaço comum, constitui o espaço e produz segurança, e produz também saúde mental. Falando assim, eu acho que parece até óbvio, né? Quem é que está tranquilo quando está inseguro? Quem é que está bem quando está se sentindo oprimido? E é isso que a gente deve às crianças e aos jovens nesse momento. A possibilidade de viver com os outros em segurança. O discurso do ódio age direto nesse ponto, produz pânico, desagrega, destitui a possibilidade do comum, transforma o outro em um inimigo ameaçador. Nós vivemos os últimos anos lutando com isso, e eu tenho dito que está mais do que na hora da gente abrir concorrência contra o discurso do ódio, contra esse discurso que coloca o outro como ameaça e que, com esse argumento, incita a violência. Agora é essa a hora. A gente precisa disputar essa narrativa sobre a nossa experiência comum. A gente precisa sustentar o espaço para uma discórdia que não termine em morte. A gente precisa não se deixar cooptar pela ideia de que é seguro desocupar uma escola. Não é. A gente precisa reinventar a experiência de estar junto. E é para isso também que serve uma escola. A promoção de saúde mental faz parte do mandato da escola. E isso não é equivalente a ter um psicólogo para escutar cada um individualmente, mas sim para promover ações e gestos que produzam pertencimento, acolhimento, conversa, convívio. A nossa conversa agora é sobre a responsabilidade de cada um
desculpa, é sobre a responsabilidade de cada um nessa tarefa. A gente está todo mundo no mesmo jogo, as crianças, os jovens, as famílias, a escola, o poder público. Mas a gente não joga todo mundo na mesma posição. E vai ser preciso a gente entender isso muito profundamente, porque o que a gente tem agora tem a ver com fazer juntos, articulados, mas não a mesma coisa. Eu estou falando de corresponsabilidade, da nossa condição incontornável de interdependência. Para começar, eu acho que é bom entender que o ódio e o que a gente tem chamado de discurso do ódio não são a mesma coisa. O ódio é um afeto humano, um afeto básico, basal mesmo, né? A gente não vai conseguir ensinar a não odiar, mas a gente precisa pensar em transmitir entre as gerações os modos que a gente tem de lidar com isso. Para lidar com esse ódio, que faz parte da experiência humana, a imposição imperativa do amor como uma doutrina é bem pouco eficaz. Agora, o mais amor, por favor, tem pouco efeito, embora seja disso também que a gente fale. Isso não funciona como um imperativo. O que a gente precisa é falar sobre o que a gente sente, vive, sobre o que a gente pensa, falar com os outros. A gente precisa de tudo isso. A gente precisa de tudo isso para que o que pode ser agressivo não se transforme em intolerância. E sabe como a gente faz isso? A gente inventa formas que podem ser às vezes mais e às vezes menos efetivas de lidar com os conflitos. Nesse sentido, a ideia da corresponsabilidade, ela é muito importante, porque ela é muito eficaz. As crianças estão perguntando se a escola é um lugar seguro, e a gente vai ter que pensar o que é um lugar seguro. Um lugar seguro, algum dia foi um lugar 100% seguro? O que dá a ideia de segurança para cada um de nós? Todo mundo se sente mais seguro com polícia na porta? Com gente armada dentro da escola, alguém se sente seguro? Todo mundo se sente mais seguro sem isso? Segurança funciona do mesmo jeito para cada um? Quando as crianças e os jovens perguntam para a gente se está tudo bem, se eles podem vir tranquilos para a escola, o que a gente diz quando responde que sim, que está tudo bem? A gente está dizendo que tudo equivale a 100%? Ou a gente está dizendo, está tudo bem, a gente está todo mundo trabalhando para que a escola seja um lugar seguro? Mas esse tudo é a nossa força, é a nossa disposição, não é a expressão da garantia absoluta. Essa não existe. Como a gente vai falar em casa com as crianças e com os jovens? A gente vai primeiro, eu diria, né? Essa é uma pergunta que eu escuto sempre, né? E a minha resposta tem sido sempre a mesma. A gente vai primeiro perguntar o que eles já sabem. A gente vai lá conversar, não versar. A gente vai perguntar o que eles sabem, o que eles ouviram, o que eles pensam. A gente vai responder as perguntas e a gente vai pensar em endereçar juntos, nós adultos com os nossos filhos, o que a gente não sabe ainda. A gente vai pensar junto. A escola, com as suas crianças e com os seus jovens, precisa produzir a educação contra a barbárie. Precisa transformar o que está acontecendo num contexto de aprendizagem. E isso passa por fazer do convívio currículo. Um currículo pensado e pactuado em cada faixa etária, mas um currículo que dê lugar ao convívio e que distribua recursos de pertencimento, de conversa, de escuta. Isso protege, isso cuida. Quando a gente promove o convívio, a gente age contra as experiências de humilhação e de despertencimento. Quando a gente promove o convívio, a gente fortalece o comum, o que é de todos e de cada um, e agimos contra o discurso do ódio. As famílias e as escolas precisamos nos articular numa demanda ao poder público de enfrentamento ao discurso do ódio
que passa necessariamente pela regulação e pelo controle das redes sociais. Passa pelo entendimento que a internet é espaço público e precisa ser regulado. Aliás, eu acho que é bem importante a gente considerar que as redes sociais não reguladas e não controladas são o lugar no qual os potenciais agressores fazem o quê? Fazem comunidade, fazem pertencimento. Isso não é qualquer coisa. A força vem sempre daí, da comunidade. E é por isso que eu falo em abrir concorrência contra o discurso de ódio. Criar comunidade, pertencimento, para que ninguém precise se fazer existir numa comunidade de ódio. Para que ninguém precise se fazer existir numa comunidade de ódio que insiste na destruição e na destituição da alteridade. Como disse o Julian, o mundo tem nos atingido com a sua ficção áspera e com a sua realidade terrível, e nos caberá lidar juntos com a sabedoria máxima em gerações sucessivas com as novas expressões dessa angústia infinita. É por isso que a gente está aqui. É assim que a gente começa agora a escutar vocês. Eu passo a palavra. Mais uma vez, muito obrigada pelo muito obrigada. Acho que todos receberam uma folhinha e a gente pode começar a receber as perguntas. Raul, já temos alguma? Não. Acho que também podemos aguardar uns 5 minutinhos para refletir um pouco sobre as palavras da Ilana. Muito bacana a ideia da comunidade para reagir a uma situação como essa que nós estamos vivendo. Quero aproveitar esse momento em que a gente está aguardando a chegada das perguntas e contar um pouco como é que a gente está lidando na escola no nosso dia a dia, né? Na semana passada nós tivemos um evento que começou a surgir no Fundamental 2 com algumas colocações de alunos de uma forma inadequada e rapidamente nós cuidamos disso. E hoje, no momento do pátio, eu estava vendo alunos também do Fundamental 2, a Joana é sempre premiada aqui, com brincadeiras que nada tinham de violência, mas que tinham palavras, vai matar, vai morrer, dentro de alguma brincadeira, dentro de um jogo provocado entre os alunos. Tá? A nossa reação nesse momento, e acho que com muito cuidado, é conversar com os alunos. Tá? Eu fui até os alunos, conversei com esses alunos e falei, nesse momento não tem espaço para brincadeiras. Tá? A brincadeira nem tinha uma relação com os eventos de possíveis ameaças. É um jogo de rima que eles fazem, e entre o jogo de rima que eles fazem, um aluno está provocando o outro e está perguntando, vai matar ou vai morrer? Aquilo me assustou no momento em que a gente vive. Né? E a questão que a gente trata hoje na escola é não tem espaço para qualquer tipo de brincadeira, não tem espaço para palavras como essa. Né? Então, eu queria contar um pouco como é que a gente lida com isso na escola. O assunto está sendo conversado, tá? O assunto está sendo tratado nas salas de aula, equipe de orientadores. Né? Débora acho que pode contar melhor do que eu, mas acho que é importante falar do assunto e falar com seriedade do assunto. Fábio havia pedido e eu achei melhor esperar as perguntas para não interromper esse momento de diálogo. E nas perguntas a gente vai perceber alguns pais falando um pouco como é que a gente garante tanto uma discussão mais presente sobre esses temas na escola, como cria também uma intolerância àquilo que não é um discurso voltado para o bem, para o convívio, para um ambiente seguro, todos os termos que a gente sabe que são comuns de bullying, ataque entre alunos,
E aí, quando o professor Fábio cita essa intervenção dele direto, a gente chama essas intervenções de intervenções pontuais, quando acontece. E nessa escola vai desenvolvendo e aprendendo com a sua história e com tudo aquilo que a gente estuda, como atuar de forma mais rápida, mas sem deixarmos de trabalhar na consistência, porque nós somos escolas. E quando alguém pergunta aqui sobre sanções e disciplina, a gente é muito atento a isso aqui, muito. Ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar para que esses alunos aprendam a superar essas atitudes que são comuns, e a gente vem percebendo um acirramento no mundo nisso que a Ilana chamou de discursos de ódio, de perversidade, de formas cada vez mais ágeis para atingir uns aos outros. Porém, essas ações pontuais que são presentes aqui no colégio, elas não podem desconsiderar o que a gente faz durante todo o ano. Nós temos uma equipe de orientação educacional que trabalha junto à equipe de cada curso, as equipes de todos os cursos, para pensar quais são as melhores formas, estratégias e metodologias para discutir a vida. Então, se o Funde 1 e a educação infantil se organizam em torno do estudo das assembleias ou fóruns que as crianças têm para resolver aquilo que atrapalha, dificulta uma boa vida no convívio escolar, no Fundamental 2 e no médio, hoje a gente ouviu os orientadores todos numa reunião grande que a gente fez aqui na escola sobre como é que a gente cria espaços organizados para trabalhar esses assuntos, não necessariamente só nessa semana, mas em todo o currículo. Tanto projetos que parecem projetos mais acadêmicos e que se envolvem com esses temas, como situações nas quais a gente conversa sobre isso no ambiente escolar. E hoje eu preciso dizer para vocês, eu já sabia disso, o professor Fábio também, mas nós fizemos uma reunião longa só para trocar as nossas experiências de orientação da educação infantil até a 3ª série do médio. Quais são as situações, eu queria chamar aqui, cotidianas e comuns que o nosso projeto tem, antes que isso aparecesse como um evento marcado, e que trabalham com essas informações e com alunos que precisam aprender a negociar a fala também nesses momentos, e isso tem acontecido de forma muito presente aqui. Agora, nesses últimos dias, tem sido necessária uma fala mais direta. Então, a gente conversou com a equipe da educação infantil, as crianças ainda estão, se é que a gente pode dizer assim, não estão diretamente ligadas a esse evento como turma. Mas apareceram ali perguntas, sobretudo das crianças que têm irmãos mais velhos e que foram ouvindo narrativas mais... Isso, as tulipas. E aí a equipe da educação infantil decidiu, até o momento, uma intervenção com quem pergunta. As crianças trazem as perguntas e a gente está ali pronto para responder e para cuidar. No caso do Fundamental 1, sobretudo a partir do 3º ano, foi necessário que a gente fizesse reuniões com todas as salas dentro do Fundamental 1. No 2º ano, em algumas salas nas quais essa questão apareceu de forma mais presente. No Fundamental 2, nós organizamos, desde a semana passada, aulas de orientação educacional com todas as salas do Fundamental 2 dessa escola, com a participação de professores e orientadores. E no ensino médio tem acontecido algo muito interessante, que são fóruns entre professores e orientadores, para a gente poder ter as conversas com os alunos mais velhos, que já têm uma experiência de diálogo mais direto e de recursos mais objetivos, se é que a gente pode dizer assim, para colocar uma pergunta mais bem posicionada e o diálogo entre alunos. Então, isso é o que tem acontecido aqui. Sempre, eu queria afirmar isso,
mas com mais ênfase nesses dias, porque, de fato, a gente percebe que precisa de uma escuta mais atenta. Queria pedir ajuda do Fábio aqui com as perguntas, porque acho que a Ilana, o Fábio, eu e algum membro aqui da equipe da escola também pode aqui estar ajudando nesse momento. Fábio quer começar? Eu tenho aqui algumas. Eu separei aqui por alguns temas, né? Acho que é bem bacana se a gente conseguir juntar por temas. A primeira pergunta aqui: fiquei muito feliz de ouvir que este momento demanda repensar o currículo e de um diálogo cuidadoso. Como a coordenação, os professores estão participando desse esforço. Existem ações frequentes planejadas? Tá? Então, aqui acho que a Débora já estava falando sobre isso, mas acho que é bacana a gente ler essa pergunta. E aqui uma preocupação grande de vários pais sobre grupos de WhatsApp e como lidar com essa questão que aumenta um pouco a situação de pânico, né? Um pai ou uma mãe tratando exatamente do que aconteceu no Fundamental 2. Tá? Meu filho e amigo comentaram comigo que tem colegas que brincam com o assunto, que dizem que estão se preparando para fazer um massacre. Essa é uma situação que eu citei rapidamente. A gente não aceita nenhum tipo de brincadeira nesse momento. Tá? Meu filho também está incomodado e pediu para fazer um apelo para que os pais orientem os seus filhos para que não façam brincadeiras, nenhum tipo de brincadeira sobre esse tema. Né? Mais uma pergunta aqui do Emerson Capaz: como vocês estão lidando com os grupos de WhatsApp? Das famílias? Não sei. Das famílias ou dos alunos? Acho que precisa pensar nos dois. Acho que precisa pensar nos dois. Atos de violência extrema em geral são frutos de outras violências somadas, bullying, racismo, competição, ódio político. Fundamental é atuar nessa violência difusa e cotidiana que cria um ambiente para um ato extremo. O Santa está fazendo algo sobre isso? Tá? Você acredita que essa situação continuará se repetindo, ou seja, será algo que viveremos no futuro? Enquanto famílias e crianças enquanto famílias de crianças na faixa de 8 anos, podemos contribuir para esse processo? Como as famílias podem contribuir? Eu estou fazendo uma lida rápida, e daí a Ilana pode comentar várias, tá? Pode fazer agrupamentos. Obrigado, Fábio, Débora e Ilana. Acho que conversar sempre ajuda. Queria saber da Ilana se ela acha que a parceria também contribui. Vi muitos jovens se sentindo mal e sem lugar na pandemia, além, claro, dos discursos de ódio que todos nós ouvimos. Se vocês se sentindo mal e sem lugar na pandemia, se vocês acham que esse movimento de vir... aqui está um pouco difícil essa letra de médico aqui, ó. Vicky e Ilana... reflexo nas redes. E o papel dos pais? Como é que a gente trata com o papel dos pais? Eu ia só complementar que aqui, Fábio, talvez seja importante somar que também há perguntas aqui sobre se não é hora da escola ser mais firme e não ter nenhum tipo de tolerância a ações como bullying e acirramento entre alunos e ser menos flexível com aquilo que acontece na rotina escolar entre alunos. Acho que o Fábio comentou sobre isso. Tem uma pergunta que eu gostaria de ouvir sobre as cerimônias que estão sendo planejadas por pais. O que a gente pensa disso? Vir de roupa branca, abraçar a escola, fazer algumas atividades especiais sobre o assunto no dia, e uma família perguntando: a escola vai ficar aberta nesse dia? Espero que sim. Bom.
Essa pergunta específica sobre como a escola recebe, eu acho que é uma pergunta para o diretor da escola. Tá? Nós tivemos algo semelhante quando a escola sofreu uma enchente, e é claro que nós ficamos muito comovidos com a ação das famílias, né? Então, respondendo, talvez de trás para frente ou de frente para trás, a escola funcionará no dia 20, tá? Terá programação normal. Nós já tivemos até algumas perguntas de famílias querendo saber se eventuais faltas serão consideradas faltas. Sim, tá? A escola funcionará, entre aspas, normalmente, com todos os protocolos de segurança que a gente pretende colocar, mas nós teremos um dia com a programação que já estava prevista para o dia 20. Tá? Situações planejadas, espontâneas ou não, de famílias são sempre bem-vindas no sentido de colaborar, de fortalecer a nossa comunidade. Ilana, nós deixamos você com um monte de perguntas agrupadas. O pior é que eu sou igual criança, assim, me fala uma, eu respondo uma, então eu acho que eu lembro de alguma. Vocês me ajudem vão me pautando o que eu não estiver falando. Acho que uma insistente questão que nós temos, né, é como a gente se comporta na relação com os filhos, crianças e jovens, na vida digital, né? Qual é o nosso lugar nisso aí? Quando eu fiz a fala introdutória, eu falei em todo mundo no mesmo jogo, mas em posições diferentes, né? E isso, para mim, é um jeito de dizer que, para a bola seguir rolando, cada um precisa fazer a sua parte, senão a bola para, né? Se alguém chuta a bola longeão, né, o jogo acabou para todo mundo. E cada um fazer a sua parte é a gente primeiro entender que é uma parte o que cada um pode fazer, né? Então, tem algo que as famílias podem fazer, nós já vamos falar sobre isso. Tem algo que a escola deve fazer, tem algo que o poder público precisa apresentar, né? Para falar nessas 3 instâncias da organização social, poderíamos decupar todas elas, né? Então, em relação aos grupos de WhatsApp, bom, já que a gente está aqui falando do meu filho ex-aluno, eu costumo brincar que Deus sabe o que fez quando me fez mãe antes dos grupos de WhatsApp. Obrigada. Quem me conhece sabe o que eu estou falando, eu teria sofrido muito. Mas, enfim, é uma situação muito, muito complicada, mas acho que vale a pena a gente considerar que quando a Débora faz a pergunta, né, a gente está falando dos grupos de crianças ou dos grupos de pais? Dá para a gente considerar que o que acontece em termos de movimentação em direção ao pânico nos 2 tipos de grupo é muito parecido, né? E que, então, do nosso lugar de adultos, né, alguém falou em pandemia, e no curso da pandemia eu usava muito esse termo, né? O nosso lugar de adultos, em que a gente não consegue blindar as crianças da experiência humana, não estava possível na pandemia, não estará nunca, mas a gente tem a função de amortecer essa experiência, né? Então, desse lugar, a nossa responsabilidade na participação dos grupos conta. Conta pelo que a gente produz dentro dos grupos, em termos de disseminação de notícias, né? Veja bem, a gente está aqui conversando sobre um negocinho que começou no TikTok. É muito grave isso. É muito grave, né? E que entrou, não começou pelas crianças, apesar de ter começado no TikTok. Começou nos grupos de pais, dessa e de todas as escolas desse país, né? A nossa responsabilidade na lida com esse tipo de espaço, que é a internet como espaço público, ela precisa ser regulada como a gente regula
a experiência no espaço público corpo presente, né? Então, eu não vou fazer aqui o que eu faria na minha casa, e eu espero que vocês também não façam, né? E a gente sabe disso porque nós estamos regidos por uma certa pactuação, algum tanto na ordem da lei, algum tanto na ordem do pacto social, propriamente dito, né? Disso que vai sem dizer. A gente tem baixíssima regulação do espaço virtual, digital. Nunca sei o termo certo para usar, enfim. Então, a gente vai ter que fazer uma conexão bastante profunda, porque, embora a gente tenha pouquíssima regulação, a gente já tem bastante experiência com a ordem de estrago que as irresponsabilidades produzem no campo social, na vida da gente, né? Porque a vida da gente é também digital hoje em dia, né? Isso vale em relação à produção do pânico em si e vale como testemunho para os nossos filhos. Lembra daquela coisa que a avó da gente dizia? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, ou faça o que eu faço, né? A gente sabe, educando crianças, todo mundo sabe, independente da posição no jogo que está, que as crianças vêm com a gente fazendo o que a gente faz, muito mais do que qualquer discurso edificante que a gente possa fazer sobre a experiência humana. Portanto, o nosso modo de estar na vida social digital é um testemunho muito fundamental para o que a gente vai demandar das outras gerações. E sim, é diferente lidar com a vida social, digital, de uma criança de 8 anos e de um adolescente de 16. Inclusive porque o nível de privacidade que se exige, né, aos 8 e aos 16 é muito diferente. É muito bom a gente lembrar que, quando tem alguém querendo esconder de verdade alguma coisa dos pais, das mães, das famílias, consegue. A gente conseguia, os nossos filhos grandes, pequenos, médios, conseguem também. O que a gente precisa é criar um espaço de conversa dentro de casa, em que a gente possa falar sobre as coisas que estão acontecendo e, eventualmente, não são sobre as coisas que o seu filho está fazendo, porque isso pode assumir um tom acusatório. Mas assistir um filme junto e discutir o que aconteceu ali a partir disso, uma notícia de jornal, uma coisa que seu colega de trabalho falou, nossa, você não sabe, conversa. Eu fiquei tão impressionada, tal coisa aconteceu, o que você acha? Lembrando sempre que conversar com o filho não é uma fábula de Andersen, né, que vai terminar com uma lição de moral. Conversar com o filho é, de verdade, escutar o que eles têm para dizer, porque nós também vamos precisar aprender e com eles, onde eles estão e com quais elementos eles estão lidando, para que a gente possa ir tecendo a participação social. Acho que... não sei se vocês querem que eu fale mais especificamente sobre isso. Deixa eu fazer um comentário, que é exatamente o que você está trazendo aqui, Lana. Uma mãe colocando: boa noite, acredito que as brincadeiras sejam a forma que algumas crianças encontram no lugar das palavras para representar seus sentimentos. Obrigado pela abertura. Tá? Então, até algum tipo de brincadeira, né, para poder falar do assunto, para poder tratar do assunto, e acho que é importante que esse assunto surja e que seja conversado. Algumas outras para a gente refletir. Fábio, só queria complementar um pouco sobre o grupo de WhatsApp, e quando eu pergunto alunos ou famílias, adultos ou crianças, adolescentes e jovens, nós temos uma expectativa que está demorando para acontecer, que é que a experiência nos ajude a autorregular os grupos, seja das comunidades escolares ou em família, que a gente aprenda com os erros de usuários a criar um tanto de autorregulação. Nós estamos demorando, como sociedade, para aprender isso. Eu não sei se vocês concordam.
E, muitas vezes, os efeitos deste uso, que não é um uso potente, têm sido desagregadores. Então, nessa última semana, a gente recebeu algumas famílias dizendo: tem 300 mensagens no grupo. Como é que a gente se posiciona nesse momento, quando a gente percebe que o fato de se posicionar num grupo como esse não está, em algumas situações, nos ajudando a resolver? Eu sei que, às vezes, em função do fato da gente estar trabalhando aqui com as crianças, com os professores, o tempo de vocês da dúvida não é o tempo que a escola consegue resolver. Mas eu queria convidar a nossa comunidade a olhar um pouco, porque, às vezes, uma dúvida que é colocada num grupo de WhatsApp sobre os alunos ou sobre um fato que aconteceu aqui, pode ficar muito mais complexa quando a gente não tem um tempo para poder conversar devidamente com uma família, a família que foi o foco onde aquilo aconteceu, e quando a gente vê, está num coletivo muito mais amplo do que a gente considera que seja saudável. Isso também acontece entre os alunos. E aí, mais uma vez, eu queria convidá-los. Nós estamos fazendo parte de um coletivo com pais da escola que tem nascido para pensar nos efeitos do digital, a experiência na vida das crianças, jovens e adolescentes. A gente também está vendo crianças muito jovens, muito sozinhas no uso dos celulares. E aí, essa semana, a gente teve a oportunidade de conversar entre os educadores, porque uma de nós disse: eu não estou preocupada porque a minha filha não tem celular, porque a minha filha não tem TikTok. Aí eu comecei a rir, eu falei: mas os amigos dela têm. E não deu outra. À noite, ela me confirmou, falando: você tinha razão. Ou seja, algo que eu estou protegendo num campo mais pessoal, a escola é mesmo o lugar do coletivo. Então, algumas famílias falaram: mas por que vocês conversaram sobre isso? Porque as crianças estavam conversando muito sobre isso. E muito mediadas por estas experiências de um uso solitário e, na nossa opinião, em muitos casos, absurdamente precoce de dispositivos digitais. Então, se é que a gente pode aprender com algo tão terrível assim, eu diria que é nesse campo. Como é que a gente tem se comportado nos grupos de WhatsApp? Eu aprendi com uma diretora daqui que, quando tem um e-mail muito difícil para mandar, ela não manda logo que escreveu. Ela espera. O WhatsApp tem esse defeito, a gente envia muito rápido e, às vezes, não consegue antecipar uma atitude que, de fato, desagrega a discussão. Então, queria ampliar pedindo que a gente olhe para como a gente tem se comportado nesses grupos, e eu estou usando o pronome, a forma adequada, nós todos, né, em grupos de WhatsApp, pensando se isso ensina a própria geração, mas ajudando as crianças também, muitas vezes, e interditando o uso, algo que eu acho que a gente está com dificuldade de fazer, sobretudo na infância e no início ali do crescimento. Mais algumas relacionadas à questão das redes, como debater com as crianças sobre o uso e entendimento do assunto, de assuntos que aparecem nas redes sociais, um pouco do que a Débora estava trazendo. Qual a origem dos rumores de ataque? As autoridades confirmam, a escola vai fechar no dia 20 de abril? Espero que não, já dissemos que não. Tá? Acho que vale a pena uma ação com as crianças, como fazer algo positivo à comunidade, à escola, também falamos um pouco disso. Historicamente, os episódios têm origem nas redes sociais, de novo a pergunta. De maneira prática, o que faremos na quinta-feira, tá? Mais uma vez, nós já dissemos que a escola vai funcionar, né? Entendo mais como episódios isolados e não de comunidades em relação aos casos ocorridos, né? Tem algum plano de contingência? Tá? Essa é uma situação que a gente está estudando com a equipe de consultoria, né? Uma situação extrema como essa. Mas queria que a Ilana comentasse as outras questões, e depois tem duas perguntas específicas para ela que eu entreguei.
eu vou fazer uma fala, tentar... Quanto tempo a gente tem, Fábio? Mais 25. Então, eu vou falar 5 minutinhos sobre 3 temas que foram recorrentes, né? A brincadeira, o bullying e a administração de conteúdo em rede social. Sim, brincar é pensar, né? Brincar é um dispositivo discursivo da infância, da vida humana. Então, sim, as crianças podem brincar de terror, brincar de guerra. Tem uma psicanalista húngara radicada na França que tem textos muito bonitos sobre a experiência dela como criança no tempo da Segunda Guerra. Ela se chama Radmila Ziguris e ela fala muito de como os adultos tentavam evitar que as crianças brincassem de guerra e queriam que as crianças brincassem de mamãe e filhinha. E como as crianças brincavam de guerra, brincando de mamãe e filhinho, né? Quer dizer que, evidentemente, as crianças vão brincar, e isso inclui, né, o que a gente muito facilmente sabe detectar como uma brincadeira de crianças de 4, 5, 7 anos, brincando de atirar, enfim, né? E inclui a zoação, né, dos jovens que usam termos e que vão tentando se aproximar do discurso dessa forma que assusta bastante a gente, principalmente porque eles são maiores. Todas essas experiências podem estar na ordem da brincadeira, né? Proibir de brincar, como nos ensina a Radmila Ziguris, é absolutamente ineficaz, né? As crianças podem até não brincar a gente vendo, mas elas vão brincar na fantasia delas. Em algum lugar, elas vão brincar. Brincar é pensar. Brincar é um jeito das crianças pensarem. Então, que diante de experiências em que a brincadeira... eu ia dizer de um jeito que é muito ruim de dizer, mas eu ia dizer eu ia dizer assim, eu vou dizer para poder desdizer melhor. Eu ia falar, quando a brincadeira muda de tom, quando ela passa do limite, essa é a hora boa da conversa. E, evidentemente, nada é fora do contexto. Então, também é verdade que a gente pode, a partir de determinada idade, ter por garantido que os jovens, eles sabem, eles conhecem o tom do que é um desafio ao estabelecido e do que é um tom de processos elaborativos, né? Então, a gente sabe o que eles estão... A gente interpreta o que eles estão demandando e responde neste lugar. Então, nenhuma brincadeira acontece fora do seu contexto. Crianças brincam mais de guerra na guerra. Crianças, né, falam mais de morte na brincadeira diante de episódios familiares de perda de pessoas importantes. Crianças brincam mais de fazer neném quando vão ganhar irmãozinhos e assim pela frente, né? As crianças vão colocar esse assunto na sua brincadeira para tentar entender, e é da nossa função dizer para elas até onde elas podem ir no espaço público com isso. E o que elas podem tratar com a gente, adultos, em espaços reservados, né? Como eu estou dizendo para vocês, que brincar é pensar, brincar é também falar com quem pode ouvir. E a gente não pode falar de qualquer coisa em qualquer lugar. E isso também faz parte da experiência de construir comunidade, né? Então, emendo aí para uma fala que eu acho importante, não queria perder, de alguém que fala sobre o lugar que ficam os processos de humilhação e de intolerância, isso que a gente genericamente chama de bullying, né? Acho que é uma hora de olhar frontalmente para isso, né? De fato, as experiências de humilhação, elas encontram lugar nos discursos de ódio, né? De fato, impedir experiências de humilhação me parece menos
a gente vai ter menos sucesso na tentativa de impedir, né? Nós vamos tentar inibir, mas inibir como? Né? A gente vai precisar fazer a resposta ao contrário, né? A gente vai precisar produzir espaço de pertencimento. Então, todas essas questões que vocês trouxeram e que me parecem tão interessantes, né? O que a gente pode fazer? A gente vem de branco para a escola, a gente faz essas ações de iniciativa das famílias. Elas são ações que, de alguma maneira, contam. Nós queremos estar aqui junto. Mas eu digo para vocês, a gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa muito da vida que não é a vida do acontecimento pontual. A gente precisa da prática da solidariedade, da prática da construção do comum, da prática do enfrentamento da humilhação, da prática da intolerância, da prática da tolerância zero ao afrontamento dos direitos humanos no espaço público. Isso, a escola tem o seu papel, as famílias têm o seu papel, e a gente precisa enfrentar coletivamente, entendendo também que, quando a gente está num espaço educativo, a nossa resposta é educacional, né? E eu estou considerando a escola e a família espaços de educação, né? Então, a resposta policial, judicial, ela não é, por princípio, uma resposta educativa, né? A gente está falando de pessoas em formação, pessoas em relação às quais a responsabilidade formativa é da instituição família e da instituição escola, né? E, sobre isso, nós vamos ter que, juntos e articulados, entender como a gente trata caso a caso, né? Alguém fez uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, né, disso que a gente chama como brincadeiras de menino, né, porque esses conteúdos agressivos, eles são muito comuns nas brincadeiras de menino, e perguntando se a confrontação, se eu não estiver sendo honesta na interpretação da pergunta, a pessoa fala comigo, tá bom? Se a confrontação da misoginia seria uma chave importante de enfrentamento. Eu diria para vocês, a confrontação da misoginia, a confrontação do racismo, a confrontação da LGBTQIA+, fobia, a confrontação da transfobia, a confrontação do capacitismo, todas as confrontações de discursos que produzem as mais diversas e diferentes ordens de participação social e de garantia de um espaço seguro no espaço público, precisam ser frontalmente enfrentadas. O que é enfrentar frontalmente? Num espaço educativo. A gente está falando da nossa tarefa aqui, né? Como pais, como escola, como famílias, como escola. Enfrentar frontalmente, eu entendo que é colocar todo mundo junto para se responsabilizar pelo que aconteceu. Quando eu digo isso, é porque eu acho que as crianças, mesmo as muito pequenas, elas precisam de ajuda para entender a responsabilidade delas no que elas produzem nessa situação. E essa é a nossa tarefa, que não pode ser uma tarefa de humilhar essa criança que supostamente tenha produzido uma violência ou uma brincadeira inadequada, mas é uma tarefa de educar essa criança, de enfrentar a barbárie junto com essa criança, de trazer ela para perto da gente, né? Nesse sentido, né, vou aqui tentando andar um pouco mais rápido, os conteúdos das redes sociais, aí eu não consigo não dizer isso assim. Para mim, isso é de responsabilidade do poder público, né? Isso precisa ser urgentemente regulado. Eu não imagino que a gente vá conseguir confrontar e enfrentar o que a gente precisa enfrentar sem que as redes sejam reguladas, sem que os discursos de ódio sejam eliminados, sem que como chama isso?
os twitters, os... As empresas, gente, que chamam isso. As plataformas, obrigada. Sem que as plataformas sejam radicalmente responsabilizadas pelo conteúdo que elas, vamos lá, monetizam, né? Elas estão ganhando dinheiro com isso. Não é de outra coisa que nós estamos falando. E, sim, esta conversa sobre a responsabilidade de cada um, que inclui a responsabilidade do poder público, é uma conversa ótima para ter com todas as pessoas, incluindo, eu gosto de dizer, as crianças são pessoas, elas estão no mundo com a gente, né? Por último, eu diria para vocês assim, a gente pode, a gente deve conhecer o conteúdo que os nossos filhos acessam? Essa é uma pergunta bem difícil, porque eu gostaria de responder ela sabendo quem é o filho de vocês, que conteúdo você está querendo saber, se você está querendo ver a conversa dele com a namorada, se você, né, o que é acessar o conteúdo? Essa é uma pergunta muito difícil de ser universalizada para uma resposta comum, né, que sirva para todo mundo. Então, para me adiantar aqui, a conversa dele com a namorada, não, né? Mas isso é a parte fácil de responder, né? Também é fácil dizer para vocês, eu não acho que criança tem que ter celular, e eu acho que o máximo que vocês puderem evitar é muito adequado, né? E quanto mais velhos eles estiverem, eu tenho, na minha experiência de analista com as crianças no consultório, pessoas que dizem, meu Deus, todos os meus amigos têm celular, eu só vou ganhar com 12 anos, você não quer convencer a minha mãe a me dar o celular antes? Não. Não quero. E muitas vezes não é verdade que todos os amigos têm. Também a gente está acostumado a ver situações assim. Eu queria ler mais alguns, porque algumas perguntas têm reflexões importantes aqui, tá, do nosso público, mesmo que já tenham sido respondidas, acho que é bacana a gente ler. A pandemia é um governo armamentista que inflamou discursos de ódio, tudo isso amplificou manifestações violentas, junto com as mídias sociais. A Deep Web, dia 20/4, temos sinalizado a possibilidade de ataques massivos e orquestrados. Como podemos fazer frente a isso? Como essa comunidade pode se organizar e se articular nesse dia em específico? Gostaria de sugerir também rodas de conversa sobre o tema para as famílias. Mais uma. Entendo que o Santa queira se manter com um ambiente acolhedor para alunos e famílias da sua comunidade. Minha pergunta é, como o colégio pretende passar a ser percebido também como um espaço seguro, intransponível e absolutamente intolerante a bullying, desrespeito e violência presente nos dias de hoje? Não seria um momento de sermos menos flexíveis com aqueles que ferem regras do bem-estar coletivo e divulgar esse posicionamento? Nemer, assina aqui. Quando desastres acontecem, como ataques a escolas, existe uma fala no sentido de que, quanto mais a notícia se espalha, mais casos poderão acontecer. Isso é verdade? Caso seja, movimentos voltados para virar essa chave para algo positivo, como incentivar filhos a usar roupas brancas, trazer flores, no sentido de mudar a narrativa, são recomendáveis? E aqui uma última, como o colégio está se articulando com escolas, com outras escolas, para essas questões das redes sociais. A comunidade do Santa é bem influente, assim como outros colégios de São Paulo do Brasil. É possível coordenar algo nesse sentido? Nós temos conversado bastante com outras escolas e trocado experiências, acho que isso é bem importante também. Lana? Sobre falar do assunto ou não, se isso pode incentivar, acho que essa era uma boa pergunta. E ser intolerante a questões de bullying na escola, né, criar um ambiente mais seguro em relação a esse tipo de violência. Então, sobre o bullying, eu diria para vocês, a gente vai ter que decidir o que é ser intolerante, né? Porque me parece que uma escola, obviamente, deva ser intolerante ao bullying. A questão é como a gente lida com ele, né? Então, a gente não tolera, não é igual a
a gente joga fora a pessoa que praticou um ato violento. Dentro de uma escola, a gente aposta na transformação, né? A gente aposta na educação ao limite máximo que a comunidade pode suportar. Isso inclui agressores, agredidos e adultos, né? Adultos envolvidos. Então, o que eu consigo dizer, eu fico com medo de dar essa resposta super genérica, que parece que eu não estou respondendo nada, mas, de fato, é isso que eu acredito. Obviamente, a tolerância às experiências de humilhação e despertencimento tem que ser zero, pelo que elas podem produzir no laço social e pelo que elas produzem de sofrimento para aquele que é vítima de violência, né? E pelo que elas promovem naquele que agride como uma certa ideia equivocada do que é pertencer, né? Porque também aquele que agride está falando com os seus pares no sentido de: é isso que você espera de mim, é isso que eu vou te entregar. Portanto, agir nessa situação é uma ação que inclui toda a comunidade. São discussões que a gente tem que fazer com todo o grupo e que muitas vezes não é simplesmente vamos parar a conversar sobre este fato, mas é oferecer instrumento de convívio, é oferecer conhecimento de situações que a humanidade já viveu, né, de transmissão da cultura, que possam servir como parâmetros de reflexão para as experiências que as crianças e os jovens estão vivendo. Qual que era a outra, Fábio? Dos atos, eventos, roupa branca, como a gente faz no... Se falar do assunto pode, de uma certa forma, atrair ou não, se devemos ou não falar do assunto. Então, eu diria para vocês assim, o assunto está falado. O que a gente não sabe é o que as crianças e os jovens sabem sobre ele. Poucas crianças bem pequenas devem não ter notícias do que está acontecendo, né? Me parece que é muito interessante, então, que a gente comece perguntando para as crianças e para os jovens o que eles sabem, como eles estão pensando, se eles têm notícia do que a escola está fazendo, o que eles precisam para se sentir seguros, né? O que a gente precisa para se sentir seguro, né? Então, sabe aquela coisa, filho? Normalmente eu não peço para você me mandar uma mensagem quando você chegou na escola. Eu estou fragilizada, você pode me avisar que você chegou? Né? Vamos junto construir um jeito da gente não desocupar o espaço público e continuar se cuidando? Né? Isso me parece algo de bastante interessante, que a gente fale no sentido de produzir encadeamento da conversa, que a gente não fale no sentido de funcionar igual o tá, sabe? Que fica dando volta em si mesmo e só cava um buraco mais para baixo. Isso é o barulho do pânico, né? Do monstrinho da Tasmânia, enfim. Acho importante que a gente entenda, para juntar com a outra pergunta, que às vezes as crianças falam sem dizer. Né? Às vezes as crianças brincam, às vezes as crianças têm pesadelo, às vezes os jovens mudam o comportamento, as crianças também. E se a gente escutar isso, a gente pode chegar junto e falar: o que está acontecendo com você? Tem uma coisa te preocupando? Você ouviu falar de alguma coisa sobre violência? Ajudar a criança a falar. Né? Acho que é isso, né? Lana, eu acho que um aspecto importante que nós discutimos hoje na reunião com orientação é que talvez pareça muito romântico, mas as crianças bem pequenas estão vivendo, estão brincando, estão vivendo a educação infantil aqui. E aí, por isso, a escuta é melhor nesse momento do que a fala direta, para saber se de fato é necessário uma conversa sobre aquilo, observar como as crianças estão. A equipe da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental foi muito potente hoje quando trouxe isso. Não foi necessário uma conversa com a sala. Ainda, nós estamos atentos.
Mas, a partir de algumas salas, poucas, do segundo ano e do terceiro ano, não teve jeito. Ou seja, ali o acesso das crianças às informações foi muito mais presente e nós fizemos conversas que não foram definitivas. Então, muito provavelmente, a gente volte a fazer outras conversas, assim como as famílias também. E começar por esse princípio da escuta, o que você está ouvindo, pode ajudar a gente a organizar o encadeamento da conversa, porque nós estamos com muita... o que a gente percebe é que nós estamos com muitas dúvidas. Tem uma pergunta ali que a gente sabe como nasceu isso? A gente sabe... A investigação, não. A Secretaria da Educação, os órgãos públicos enviaram algumas recomendações sobre cuidado, atenção, o que a gente precisa cuidar, mas em nenhuma delas a gente tem um efeito para dizer o que disso. A gente acredita que seja um grande movimento, inicialmente, de discurso de ódio, para gerar medo, mas a gente sabe que, sim, vocês estão pensando o que a gente está pensando. Em alguma situação, talvez, tanto discurso assim possa desencadear algo que não estava previsto e planejado. Por isso, é muito importante que a gente converse bastante com os filhos, para ouvir como é que eles estão vendo isso e que a gente, como adultos, organize o espaço escolar para fazer o que o Fábio disse a semana passada, né? Minha primeira reação de pedagoga foi: avisem para as crianças que a escola é um lugar seguro. Eu nem tinha lido ainda o texto da Ilana, do Julian e outros tantos, e o Fábio me disse: vamos continuar afirmando que a gente trabalha todos os dias para isso. Tem uma pequena diferença, porque a vida, de fato, tem se demonstrado insegura em muitos aspectos. Outra pergunta que aparece em de duas ou três famílias é em relação aos eventos que estão sendo programados nas redes. Vir de branco, dar um abraço na escola. Eu falei, não, né? Nós não vamos sair para o lado de fora. Brincadeira. Mas não vão abraçar as pessoas. Abraçar as pessoas aqui dentro da escola. Ou trazer flores, chocolates. Esses gestos, individualmente, a gente entende que talvez sejam símbolos do contexto cultural de cada família. Aqui, a gente está preferindo ampliar as ações na orientação, nos projetos. Queria fazer uma lembrança final aqui. Os projetos curriculares da escola enfrentam o discurso de ódio. Às vezes a gente pensa, mas por que eles estão estudando isso? Porque a gente percebe nesta escolha curricular a possibilidade de ampliar a visão dos alunos sobre as complexidades do nosso mundo. Fazer encontros. O nosso projeto de ação social, que começa cedo em relação a muitas escolas. A gente tem algumas ações pontuais no Fundo 1, mas no Fundo 2, no 6º ano, a gente já começa a convidar os nossos alunos e alunas a encontrar uma perspectiva mais ampla de experiência humana através da ação social. Essa possibilidade, esse gesto, traz a possibilidade de pensar sobre o mundo. E os programas que a escola tem ampliado e discutido com as famílias, o projeto de entrada de alunos no ensino médio, das escolas públicas, os projetos Santa Plural, o nosso núcleo de práticas inclusivas, tem trazido uma reflexão para a nossa comunidade sobre como a gente, como comunidade, vai enfrentar essas intensificações. E os movimentos dos alunos também. Nós temos um coletivo feminista presente que nos chama frequentemente a dizer: precisamos de mais espaço para discutir os efeitos da nossa sociedade nas mulheres, nos homens. Hoje, a orientadora do médio me contou que ela chamou as meninas, porque ela está preparando uma série, uma sequência de conversas sobre o assunto, ouviu as meninas e hoje ela chamou um grupo de jovens homens. Nós vamos discutir isso. O que vocês pensam?
para preparar a discussão depois com 6 salas da série que ela atua. Então, nós temos projetos curriculares que atuam diretamente e de forma mais permanente nestes conteúdos. E estamos atentos, super atentos nessas semanas para atuar, fazer intervenções, conversar, ampliar, conversar com um só, com a sala inteira. Nós temos feito isso nos últimos 10, 15 dias, naquilo que a gente chama de experiência pedagógica e educacional da escola. Então, está em construção cotidianamente como a escola e as famílias enfrentam. Essa noite, vocês estarem aqui, 310 famílias estarem no remoto. É assim que essa escola convida para o enfrentamento e para que a gente possa sair fortalecidos de uma situação como essa. Nós recebemos uma pergunta atrasada aqui de uma mãe ex-aluna psicóloga, mas a Débora já fez a leitura da pergunta e já respondeu. A pergunta da mãe já, então eu vou ler de qualquer forma, tá? A mãe diz o seguinte: não é só bullying, acho que existe também uma expectativa dita e não dita sobre estar e atingir certos patamares. Então, não haveria também um cuidado sobre a escola realmente incluir pessoas bem diferentes? Tá? Falando da inclusão aqui. Muito bom, Lígia. Eu queria pedir para a Ilana fazer as considerações finais, tá? Para a gente encerrar essa noite aqui. Eu comecei dizendo que estava abrigada e acho que termino dizendo que eu não queria ir embora. Podemos ficar mais um pouquinho? Né? Fico muito causada, né, movida pela ideia de que essa experiência é uma experiência de abrir concorrência ao ódio, né? Essa que a gente está aqui dentro da escola, dentro de um espaço de cultura, falando sobre como o que a gente pensa, né? Quando vêm as perguntas, elas vêm contando também o que está sendo pensado do outro lado, né? Quando eu digo nós vamos precisar abrir espaço para uma outra narrativa, eu acho que isso começa assim. E uma outra narrativa, né? A gente não vai responder ao discurso do ódio dizendo que nós somos obrigados a produzir amor, né? A gente vai responder ao discurso do ódio com todos esses elementos que nos permitam produzir pertencimento, né? Esse eu entendo, essa é a tarefa principal de uma escola nesse momento. E por isso todos esses temas que vocês trouxeram, né? Que lugar tem uma brincadeira, o que a gente faz com quem sofre bullying, como a gente lida com preconceitos, o que faz alguém se sentir humilhado, o que faz alguém se sentir pertencendo, quais são as tentativas de cooptação das crianças e dos jovens por outros discursos e como a gente precisa se posicionar diante deles. Todas essas preocupações, elas são as preocupações que vão fazendo a gente olhar para o lugar certo, para onde a gente tem que pôr a nossa força, e que vão levando a gente para fora do pânico, né? O medo talvez fique com a gente um pouco, mas o medo é um afeto que pode ser muito agregador. Sobre medo a gente fala, quando a gente tem medo, a gente conta com o outro. O pânico é o que produz isolamento, e é desse lugar que a gente precisa sair agora. Eu agradeço muito a oportunidade desse tempo de pensar junto e de elaborar. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez a Ilana, queria agradecer a mães, pais, e dizer que esse é um exercício de fortalecimento da nossa comunidade. Fico muito contente da gente ter um apoio das famílias, um apoio de educadores presentes, e esse é o exercício que a gente precisa tornar mais frequente para o fortalecimento da nossa comunidade. Muito obrigado, Ilana, muito obrigado, boa noite a todos e a todas.